Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo número 25, verso 46. A minha Bíblia que eu estarei usando é a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim o texto. 25 de Mateus 46. Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Jesus termina a sua sequência de discursos falando: olha, parte destes vão para o castigo eterno, parte destes não estarão comigo, uma proporção de pessoas não estarão na minha presença na eternidade, vão para o castigo. Mas a outra parte, uma outra proporção, um outro grupo, esses estarão comigo na eternidade. Então, meus irmãos, Jesus ele nos chama a atenção durante todo o capítulo 25. Eu quero que você pense em todo esse capítulo como uma unidade. Em todo o capítulo 25 de Mateus, Jesus nos diz: prepare-se. Ele nos alerta: prepare-se. Ele chama a nossa atenção: fique atento. Ele diz para nós: vigie. Ele diz para nós: trabalhe para o meu reino, porque você não sabe o dia e a hora em que eu vou retornar. Mas quando chegar o dia e a hora, você precisa estar preparado e pronto, para poder, então, estar na presença do Pai. Por isso, meus irmãos, eu dei um título para essa mensagem: moças e rapazes, preparem-se para o juízo. Onde estão as moças aí? Levante as mãos. Cadê os rapazes? Levante as mãos. Então, todos vocês têm que estar preparados para o juízo. Por que moças e rapazes? Porque o capítulo 25 ele começa com a parábola das 10 virgens. E nessa parábola Jesus então ele chama a nossa atenção para estarmos preparados, para estarmos vigilantes, para não sermos pegos de surpresa, ou como diz o dito popular, não ser pego de calça curta. Aquelas 10 virgens, aquelas moças da primeira parábola do capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, Jesus chama a atenção para nós: estejam preparados, atentos, aguardando a vinda do noivo. Depois a segunda parábola, o segundo texto, a segunda descrição de Mateus 25, fala sobre os 3 empregados, ou a parábola dos talentos. Aí vem os rapazes. E os rapazes também têm que estar preparados, tanto quanto as moças. Mas os rapazes nos trazem uma outra ideia, não de estar vigilantes e esperando o noivo chegar, mas uma mensagem de que nós, enquanto esperamos, temos que trabalhar para o Senhor. A conexão está justamente aqui, meus irmãos. A parábola das virgens, Jesus diz: aguardem, esperem a minha volta. E a parábola dos trabalhadores diz: enquanto vocês aguardam, trabalhem. Multipliquem o reino. Levem a mensagem da salvação, não escondam seus talentos, não escondam a mensagem, compartilhem a mensagem. Quando eu li a parábola dos talentos, a parábola dos empregados, eu fiquei imaginando que esse talento pode simbolizar, e na minha leitura, era uma alusão à mensagem do Evangelho, à salvação. Deus ele nos deu uma porção do Evangelho, dizendo agora: vá e multiplique, e trabalhe, e prospere. Essa mensagem que eu estou colocando nas tuas mãos. Tanto que aquele empregado que enterrou o seu talento, o patrão chegou e disse que ele era um servo mau e negligente, porque ele não se esforçou em nada para multiplicar a graça de Deus. Depois dessas duas parábolas, a partir do verso 31, Jesus então fala mais especificamente sobre o juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier, verso 31, como o rei, todos os anjos, ele vai se sentar no trono real. Então agora Jesus começa a falar diretamente sobre a sua segunda vinda, onde ele vai se assentar como o rei no trono e vai julgar. Vai julgar quem, meus irmãos? Aquelas pessoas que estão descritas na parábola das 10 virgens e aquelas pessoas que estão descritas na parábola dos talentos. O capítulo 25 é uma história só, onde Jesus fala por 3 momentos sobre nós devemos estar preparados. Por isso, moças e rapazes, preparem-se, porque todos vocês vão enfrentar o dia do julgamento. Todos vocês vão enfrentar o juízo. Todos vocês hão de comparecer diante do trono da graça do nosso Deus. Amém?
Em todo esse capítulo 25, Jesus ele fala do mesmo tema, é a mesma unidade. Jesus fala de uma coisa só: o juízo está chegando, o dia do julgamento está chegando. E voltando ao verso 46, meus irmãos, olha como o texto diz: portanto, estes irão para o castigo eterno. Estes quem? Quem é que irá para o castigo eterno? Bom, para nós descobrirmos quem, nós temos que ir lá para a parábola das 10 virgens. Para nós descobrirmos quem é que vai para o castigo eterno, quem vai estar separado de Deus, quem não vai passar a eternidade com o Senhor, quem vai sofrer eternamente separado de Deus, nós temos que saber e olhar para a parábola das 10 virgens. Seguramente você conhece esse texto, capítulo 25, verso número 1. Perceba que Jesus começa dizendo: naquele dia o reino dos céus será como? Então é uma parábola. Ele conta uma história para exemplificar o reino dos céus. Assim como o verso número 14, Jesus continuou: o reino dos céus será como o homem. Então Jesus conta as duas parábolas para exemplificar aquilo que vai acontecer no dia do julgamento. As duas parábolas falam do reino de Deus. A parábola das 10 virgens é uma parábola muito simples na sua estrutura. O texto diz que haviam 10 moças, 10 virgens, e elas estavam aguardando o noivo. A parábola que é uma alusão ao casamento judaico, a uma descrição dessa cerimônia de casamento judaico, aonde primeiramente o noivo ele ia até a tenda, a casa da noiva. Chegando na casa da noiva, ele pegava a noiva, ele acolhia a noiva e levava para a sua tenda, e lá na tenda do noivo então o casamento era consumado. Jesus está usando essa parábola para falar da sua vinda, aonde o noivo, Jesus, vai vir ao encontro da noiva, que é a igreja, vai tomar essa noiva nos seus braços, a igreja, e vai levá-la até a sua presença. Então Jesus fala que haviam 10 moças, 10 virgens, e Jesus separa 2 grupos, preste atenção nisso, meu irmão. Jesus separa as 10 moças em 2 grupos. Ele diz que 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 5 eram tolas. As prudentes levaram as suas lamparinas com óleo de reserva. As tolas, as nécias, levaram as suas lamparinas sem óleo de reserva. E aí Jesus conta na parábola que elas adormeceram, pegaram no sono. E quando o noivo chegou, quando o noivo veio, as 10 estavam cochilando, estavam dormindo, e aí o empregado gritou, dizendo: olha, o noivo chegou, e elas acordaram, e quando acordaram, as lamparinas estavam apagadas, porque elas haviam cochilado, a lamparina ficou queimando, e agora quando o noivo chegou, as 10 lamparinas estavam apagadas. Mas as 5 prudentes, o que elas fizeram? Pegaram o óleo de reserva, encheram as suas lamparinas de novo, e acenderam. As outras 5 que eram nécias, que não haviam levado o óleo de reserva, perguntaram para as outras: me empresta um pouco do seu óleo. Ela falou: não, a gente não pode emprestar, porque se eu emprestar eu vou ficar sem para mim também. Vão comprar óleo, saiam e vão dar um jeito de encontrar o óleo. E as 5 então saíram para comprar óleo. E nesse intervalo o noivo vem. E quando as 5 retornam, elas batem a porta dizendo: olha, nos deixem entrar, nós chegamos. Mas aí o que o noivo diz, meus irmãos? Lá no verso número 12, o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. E aqui está a explicação, a razão da parábola das virgens. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Vigiem, porque o noivo vai vir e vai pegar vocês desaprevenidos, se vocês não forem prudentes, como aquelas noivas que prepararam o seu óleo. A parábola das virgens pode ter inúmeras interpretações. Há quem diga que as nécias eram os judeus e as prudentes, uma alusão à igreja, ou uma alusão à igreja, às prudentes, e aquelas pessoas que não confiam em Jesus, que são as nécias. Mas o mais importante, meus irmãos, não é a gente personalizar cada figura aqui nessa parábola.
O mais importante aqui não é saber se as noivas eram a igreja, Israel, ou qualquer uma das explicações possíveis. O mais importante aqui é nós nos atermos no propósito da parábola. E o propósito está no verso número 13. Fiquem vigiando. As noivas dormiram, elas não vigiaram. Quando Jesus vai para o Getsemane para orar em preparação para a sua morte, ele leva 3 discípulos junto com ele e diz para os discípulos: fiquem aqui vigiando e orando comigo que eu vou mais adiante. E quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Aconteceu isso 3 vezes. Jesus está chamando a nossa atenção: igreja, fique vigiando. Você não sabe qual será o dia e a hora da vinda do noivo. Então quando ele vier, você tem que estar preparado. Jesus chama a nossa atenção, meus amados irmãos, para essa realidade. E há quem não está preparado para a vinda do Senhor. E há quem não está vigiando pela vinda do Senhor. Há aquelas pessoas que quando Jesus vier, elas estarão desaprevenidas como essas 5 virgens nécias e tolas. Então quando nós voltamos lá para o verso número 46 de Mateus 25, Jesus dizendo: portanto, estes irão para o castigo eterno. Quem é que vai para o castigo eterno? As 5 noivas, as 5 virgens nécias. Por que elas vão para o castigo eterno? Porque elas não estavam vigiando, porque elas não estavam preparadas, porque elas não haviam se preparado para a vinda do noivo. Então essas 5 irão para o inferno. Quando nós lemos no verso número 46, estes irão para o castigo, nós temos que olhar a parábola dos talentos, que é a parábola seguinte a partir do verso número 14. Aqui na parábola dos talentos, Jesus fala que o dono de uma plantação, o Senhor, chamou os seus empregados para tomar conta da sua propriedade. Verso número 15, para um ele deu uma quantidade. A sua Bíblia talvez fale 10 moedas, 5 moedas ou 2 moedas. Na minha tradução fala, lhe deu dinheiro de acordo com a capacidade, 500 moedas, 200 moedas, 100 moedas. Talvez na sua Bíblia esteja 5 moedas, 2 moedas e 1 moeda. Mas o que foi empregado aqui não é importante. O importante é a gente entender o conceito e o contexto. O dono da plantação chama os seus empregados e diz: olha, eu vou sair. Distribuiu esses elementos, esses valores, os talentos, para os seus empregados. E o que o texto diz? Um dos seus empregados, o que recebeu 5, foi, trabalhou, multiplicou, e quando o dono voltou, ele entregou mais 5. O segundo, que havia recebido 2 moedas, ou 2 talentos, também fez a mesma coisa, multiplicou, trabalhou, e quando o Senhor voltou, ele lhe deu as 2 e mais 2 que ele havia ganhado. Mas aquele que havia ganhado apenas 1 moeda, ou 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. E aí quando o Senhor volta, ele desenterra a moeda, o talento, e devolve para o dono, dizendo: olha, aqui está o seu dinheiro. Não multipliquei, mas também não perdi, não tive prejuízo. E aí, meus irmãos, no verso 21, a Bíblia diz assim, se referindo ao primeiro empregado que havia multiplicado os 5 talentos, ou as 5 moedas: muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com um pouco dinheiro, por isso eu vou pôr você a negociar muito. Venha festejar comigo. Verso 23, ele disse para o segundo: muito bem, empregado bom e fiel, disse a mesma coisa, venha festejar comigo. Aí no 24, o empregado que havia recebido 1 moeda, deu uma desculpa, e aí o dono da plantação, o empregado, o Senhor, disse no verso 26, empregado mau e preguiçoso. Voltando para o verso número 46 de Mateus 25, portanto, estes irão para o castigo eterno. Quem vai para o castigo eterno? Aquele empregado mau e negligente que não multiplicou os bens do seu patrão. Aquele empregado mau e negligente que arrumou desculpas para não prosperar e não multiplicar aquilo que havia sido colocado nas suas mãos. Aquele servo mau e negligente que teve uma visão equivocada do seu Senhor. E ele diz assim: olha, eu não fiz nada, eu não multipliquei nada, porque eu fiquei com medo. Verso 46. Você sabia que eu colho onde não plantei? Essa foi a desculpa que o empregado deu. Lá no verso 24, eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra.
Aquele empregado teve uma visão equivocada do seu Senhor. E é por conta disso, do medo, da falta de coragem ou da falta de empenho, ele simplesmente negligencia. Esse, segundo o verso 46, vai ser lançado no castigo eterno. Porque quando nós terminamos, irmãos, a leitura da parábola aqui das moedas, a parábola dos talentos, lá no verso 30, olha como Jesus termina a parábola. Verso número 30, e joguem fora na escuridão o empregado inútil, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Joguem na escuridão o empregado inútil, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O verso 46, Jesus diz, portanto, estes irão para o castigo eterno. E o que eles vão enfrentar no castigo eterno? O ranger dos dentes, o desespero, a angústia, o sofrimento eterno. Então, quando nós lemos lá no verso 46, estes irão para o castigo eterno, à luz das duas parábolas, nós podemos dizer que 5 moças vão para o céu e um trabalhador irá para o céu. As 5 moças prudentes vão para o céu e o servo fiel irá para o céu. Mas as 5 moças, as 5 virgens negligentes vão padecer no inferno. E os 2 trabalhadores negligentes da mesma forma vão padecer no inferno. Porque ele termina o verso 46 dizendo, mas os bons irão para a vida eterna. Está fácil de identificar quem são os bons e quem são os maus aqui no verso 46? Está fácil, meu irmão, você identificar quem é que vai para o castigo eterno e quem é que vai para a vida eterna? À luz das duas parábolas, não fica difícil. 5 virgens e 2 trabalhadores no céu, 5 virgens e um servo negligente no inferno. Bom aqui não significa a ideia de boas obras, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa direita. Bom aqui não é um atributo que a gente identifica a qualidade da pessoa, mas bom aqui é uma referência àqueles que fizeram o que Deus quisesse que eles fizessem. O bom aqui está dizendo aquelas 5 virgens prudentes que aguardavam a vinda do noivo. O bom aqui é aqueles 2 servos fiéis que multiplicaram os talentos do seu patrão. É esses que fizeram aquilo que o Senhor queria, que vão poder ir para a eternidade. Da mesma forma, os maus irão para o castigo eterno. É justamente aqueles que não fizeram a vontade do seu Senhor. Aqueles que negligenciaram a vontade do seu Pai. É aqueles que não estavam vigiando, aqueles que não estavam aguardando, aqueles que levaram uma vida de qualquer jeito. A parábola das virgens, ela nos diz que existem 2 grupos de pessoas, meus irmãos. Aqueles que aguardam a vinda do Senhor e aqueles que não aguardam a vinda do Senhor. Aqueles que se preocupam com a eternidade e aqueles que não se preocupam com a eternidade. Aqueles que anseiam pela vinda do Messias e aqueles que não estão nem aí para a vinda do Messias. Aqueles que levam a sua vida à luz da palavra e da vontade de Deus e aqueles que vivem à mercê da sua própria vontade. Aqueles que honram e glorificam ao Senhor e aqueles que vivem para si mesmos. A parábola das virgens, ela vai nos dividir em 2 grupos. Assim como a parábola dos talentos também vai nos dividir em 2 grupos. E é esses 2 grupos que agora Jesus vai descrever a partir do verso 31. Se você ler a partir do verso 31, nós vamos ver aqui que Jesus conta para os discípulos uma outra realidade, faz um outro discurso, uma outra narrativa. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no trono real. Então Jesus está dizendo, eu sou o rei. Eu vou voltar como rei, eu vou me assentar no trono, eu vou reinar sobre todos vocês, sobre a terra. E ele então continua, ele vai se assentar no trono, verso 32, todos os povos da terra vão se reunir diante dele, inclusive você e eu, todos nós, inclusive os venezuelanos, inclusive os paraguaios, inclusive os argentinos, inclusive os indígenas, todos os povos da terra, todos vão estar diante do Senhor. E aí olha o que Jesus diz, todos os povos da terra se reunirão diante dele. Ele vai separar as pessoas umas das outras. Guarda essa ideia aí no seu coração. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras,
Aqui é uma outra linguagem figurada. Não quer dizer que existe pessoa ovelha e pessoa cabra, mas é uma linguagem figurada. As ovelhas, aquelas que ouvem a voz do Senhor, aqueles que aceitaram a Jesus, a igreja de Cristo, o povo redimido. Cabra, aqui não é um sentido cabra da peste, né? Mas a cabra é um sentido do outro animal que não está sujeito, não está submisso à vontade do Senhor. Talvez na sua Bíblia diga separar as ovelhas dos bodes. Os bodes é uma linguagem figurada para as pessoas que não acreditam em Jesus, que não creem em Jesus. E aí nós temos que também nos perguntar, eu sou ovelha ou eu sou bode? Eu sou uma ovelha ou eu sou um bode? A Bíblia diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor e segue. O bode não escuta a voz de ninguém, e se você gritar com o bode, ele te dá a cabeçada. Então Jesus está dizendo, olha, o rei vai chegar, eu sou o rei, eu vou me sentar no trono e eu vou separar as pessoas. E ele vai dizer, uma vão estar à minha direita e outras à minha esquerda. À direita eu vou colocar as minhas ovelhas, à esquerda eu vou colocar os bodes. Verso 33. Ele porá os bons, perceba aqui, bons, lá no verso número 46, ele diz, mas os bons irão para a vida eterna. Então ele está fazendo uma associação, mesmo paralelo. Os bons vai ficar à sua direita, as ovelhas, e os maus vão ficar à sua esquerda, os bodes. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, preste atenção aqui, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que é meu, que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Quem é que veio para a direita de Jesus, meus irmãos? À luz dos dois relatos anteriores, as 5 virgens prudentes e os 2 trabalhadores sensatos. Esses vieram para a direita, esses são os bons, lá do verso 46. Esses são aqueles que são as ovelhas de Jesus, aqueles que aguardam a vinda do Messias, aquele que anseia pelo Senhor. Esses que ele fala que são bons, não é porque eles são melhores do que os outros, mas porque eles entenderam a graça de Jesus. E aí no verso 35, Jesus vai descrever o porquê que eles são classificados como bons. Olha o verso 35. Eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e vocês me deram água, eu era estrangeiro e vocês receberam na sua casa, eu estava sem roupa, vocês me vestiram, eu estava doente e vocês cuidaram de mim, eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Esses são os bons. Os bons, meus, são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Os bons são aqueles que servem ao Senhor. Os bons são aqueles que empregam a sua vida para o Senhor. Os bons são aqueles que amam o próximo, que agem em favor das pessoas. Os bons são aqueles que de fato querem agradar ao Rei e ao Senhor. Esses são os bons. Mas aí essas pessoas no verso 36, 37 protestaram para Jesus. Protestaram para o Rei no verso 37. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Senhor, eu não me lembro de ter feito isso para você. Não me lembro do Senhor estar com fome, ou dar comida, com sede, dar água, ou estrangeiro e receber, ou na cadeia e visitar. Eu não me lembro. Quando foi? E aí o rei diz para eles, olha, todas as vezes, verso número 40, que vocês fizeram isso para o mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Todas as vezes que vocês cuidaram, que vocês amaram, que vocês trataram bem, que vocês receberam, que vocês repartiram, que vocês cuidaram, que vocês visitaram qualquer um dos meus pequeninos, estavam fazendo para mim. Então, meu irmão, você não faz nada para as pessoas. Você faz para o Senhor, amém? Você faz para Deus, amém? A cesta básica que você traz aqui, o dízimo, a oferta que você consagra aqui, a carona que você dá para alguém, a luz que você ajuda a pagar, aquela visita que você faz, a oração que você faz, tudo que você faz para alguém, não é para a pessoa no sentido final, mas é para Deus através da pessoa. E esses são os bons que Jesus está dizendo, que vão estar à minha direita, que vão estar no meu descanso. Aí agora a partir do verso 41, então, Jesus fala assim, o texto, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afaste-se de mim,
vocês que estão debaixo de maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí eu lembro novamente do verso 30, joguem ele fora, joguem na escuridão, esse empregado inútil, ele vai chorar e vai ranger os dentes de desespero. Aí eu lembro do verso 46, portanto esses irão para o castigo eterno. Jesus fala a mesma coisa de maneira diferente em todo o capítulo 25. Estes eles vão para o castigo eterno. Por que eles irão para o castigo eterno? Porque eles fizeram ao contrário dos bons. Eles não deram roupa para quem precisava, não deram alimento para quem precisava, não receberam quando o estrangeiro veio para cá, não foram visitar na prisão, eles simplesmente não fizeram nada. E Jesus vai dizer, vocês são maus porque vocês não fizeram isso. E aí eles perguntam a mesma coisa do que os outros, verso 44, Senhor, mas quando foi que a gente viu você com fome, com sede e por diante, e nós não te ajudamos? Senhor, quando que foi? Eu não me lembro. Quando foi que eu deixei de ajudar alguém? Não me lembro. Quando foi que eu deixei de fazer para o Senhor? Eu não me lembro. E aí Jesus vai falar exatamente a mesma coisa ao contrário para eles. Todas as vezes que vocês deixaram de fazer a uma dessas pessoas mais humildes, no verso 45, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Toda vez que você não abriu sua casa para receber alguém, não deu comida para alguém, não deu roupa para alguém, não foi visitar, não se importou, todas as vezes que você se comportou como aquelas noivas nécias, e toda vez que você se comportou como aquele empregado preguiçoso e mau e negligente, era para mim ou para mim que você deixou de fazer alguma coisa. Então vocês serão destinados para a condenação eterna. E aí o verso 46, portanto, concluindo, resumindo, a respeito de tudo que eu disse anteriormente, portanto, estes bons, que fazem a minha vontade, que dão roupa para quem não tem, que acolhem quem está estrangeiro, que visita os doentes, que vai na prisão, que alimenta o faminto, aqueles que aguardam a minha vinda, aqueles que estão esperando pela minha chegada, aqueles que trabalham aqui enquanto eu não vier ainda, multiplicam os meus talentos, multiplicam a salvação, estes bons, eles vão para a eternidade. Esses vão estar à minha direita, são as minhas ovelhas. Esses são os amados do meu Pai, vão estar aqui do meu ladinho, à minha direita. A esses eu vou dar o direito e o privilégio de estar comigo na eternidade, os bons. Mas da mesma forma, os maus, os negligentes, as noivas nécias, o empregado preguiçoso, você que não fez nada para ajudar alguém, você vai estar condenado à destruição eterna. Portanto, moças e rapazes, preparem-se para o dia do juízo. Meu amado irmão, meu querido amigo, se nós estivéssemos ouvindo esse discurso de Jesus, se nós fôssemos as pessoas que estávamos aqui, estivéssemos sendo descritas aqui, a pergunta é: em qual lado de Jesus eu estaria? A pergunta é: em qual lado Jesus me colocaria? Eu estaria ao lado de Jesus, junto com aquelas 5 noivas prudentes, junto com aqueles 2 empregados fiéis, junto com esses bons que fizeram a vontade do Senhor? Eu ouviria de Jesus, assim como aqueles empregados ouviram do seu patrão: muito bem, empregado bom e fiel, venha festejar comigo. A gente ouviria isso? Ou nós ouviríamos o verso 30, e joguem fora na escuridão esse empregado inútil? O que nós ouviríamos de Jesus? Nós ouviríamos de Jesus todas as vezes que você fez isso para um desses pequeninos? Ou nós ouviríamos de Jesus toda vez que você deixou de fazer, foi para mim que você deixou de fazer? No verso 46, Jesus diria: portanto, o fulano, o ciclano, o beltrano vão para o castigo eterno? Ou nós ouviríamos: você, o fulano, o ciclano, o beltrano vão para a vida eterna? Essa é a realidade, meus irmãos, de Mateus, capítulo número 25. Jesus, através da parábola das virgens, nos chama a atenção: vigiem, vigiem, não se descuidem, vigiem, guarde o seu coração, esteja com o Espírito Santo sempre preenchendo o seu coração. Uma alusão ao azeite lá na parábola é uma alusão ao Espírito. Estejam sempre do Espírito preparados, não deixe o Espírito apagar no seu coração.
Vigiem, 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 porque o noivo vai vir. Nós precisamos ser aqueles empregados fiéis que, enquanto esperam o noivo chegar, eles não simplesmente enterram os talentos, mas eles colocam isso em prática. Então Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que até aguarda pela vinda do Senhor, mas enquanto aguarda, ele não faz nada, ele fica de braço cruzado espiritualmente falando, ele não evangeliza, ele não compartilha, ele não ora, ele não se envolve com a igreja, ele simplesmente fica de braços cruzados. Isso significa enterrar aquela moeda. Quando eu leio lá no capítulo 25, Jesus dizendo que aquele empregado enterrou a moeda, meus irmãos, naturalmente na minha memória vem pessoas que não se envolvem com nada no reino de Deus. Porque a parábola dos empregados começa dizendo: o reino dos céus será como um homem. O reino dos céus é como esses 3 empregados. E qual desses 3 empregados eu estou tipificando à luz dessa parábola? Eu sou aquele empregado mau, negligente, que por medo do meu Senhor, eu cruzo os braços e eu não faço nada, com medo de errar. Senhor, mas eu tenho medo de errar, e se eu fizer errado, e se eu orar errado, se eu evangelizar errado, se eu me equivocar em alguma coisa, se o meu ministério não avançar, se eu não prosperar, e se aquilo que eu estiver fazendo não crescer, Senhor, então é melhor eu não arriscar. É melhor eu vir para a igreja, eu sentar na minha cadeira, eu ouvir o culto. É melhor eu em casa fazer a minha oração farisaica todos os dias, seguir a minha vida de qualquer jeito. No domingo que vem eu estou na igreja. É melhor eu dar o dízimo certinho para não receber uma maldição de Deus. É melhor eu ficar aqui cuidando para não fazer nada de errado, porque se eu fizer algo de errado, o Senhor é um empregado, um Senhor duro, o Senhor é rígido. Não, meus irmãos, Deus não quer de nós isso. Deus quer de nós, assim como aqueles 2 empregados fiéis, Deus quer que a gente coloque em prática. Deus quer que a gente multiplique. Multiplicar o quê, pastor? A sua salvação, meu irmão, primeira coisa. Você recebeu a salvação de Deus, então multiplica essa salvação como? Fale dela para outra pessoa. Fale dela para outra pessoa, compartilhe a graça. Multiplicar o quê, pastor? Os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades. Coloca isso em prática. Ah, pastor, mas e se der errado? Se der errado, o patrão vai vir e vai me dar conta. Não, meu irmão. Não vai dar conta não, porque essa era a ideia errada daquele empregado mau. Eu sei que o Senhor é um homem duro. Quem disse que Deus é duro? Quem disse que Deus é cruel? Quem disse que Deus é tirano? Quem disse que Deus é sanguinário? É quem não conhece Deus e os seus atributos. Que colhe aonde não plantou, isso é verdade. Que junta onde não semeou. Mas a ideia aqui do empregado é uma ideia equivocada do seu Senhor. Por medo ele não arriscou. Mas Deus não quer que a gente tenha medo. Deus quer que você arrisque. Deus quer que você multiplique. Deus quer que você fale. Deus quer que você leve. Deus quer que você faça a vontade dele. Para que no final você possa ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Venha, esteja na minha direita. Você foi fiel no pouco, eu vou colocar muito sobre a sua vida. Você foi fiel no pouco, eu vou multiplicar muito na sua vida. Mas se nós formos negligentes, ele vai até nos tirar aquele pouco que ele nos deu. Por que tem pessoas que saem da igreja, que voltam para o mundo e que viram as costas para a comunhão e simplesmente deixam de congregar e de buscar ao Senhor? Porque eles foram servos maus e negligentes. Eles acharam que ao enterrar os talentos, os dons, as habilidades e as virtudes espirituais, eles estariam garantidos, seguros. Não, mas eles foram negligentes. Jesus nos ensina a estarmos vigilantes, preparados para a sua vinda. Não sabemos qual será o dia e a hora. Da mesma forma, não podemos esperar inerte, nós temos que trabalhar para multiplicar o reino. São 2 coisas: esperar a vinda do Senhor e trabalhar para multiplicar o reino. Amém? Aguardar a vinda do Senhor, mas também trabalhar para que o reino seja multiplicado. Quando Jesus voltar, ele vai separar as moças dos rapazes. Quando Jesus voltar, meus irmãos, ele vai separar as moças, as 5 prudentes das 5 insensatas. Ele vai separar os rapazes que trabalharam e os rapazes que foram negligentes. Os bons vão ficar à sua direita no céu, os maus à sua esquerda no castigo. Ser bom
Significa ser semelhante às 5 virgens prudentes e aos 2 trabalhadores que foram fiéis. De qual lado Jesus vai te colocar? Fica de pé, vamos orar nesse momento. Prepare-se, não para a segunda onda do Covid-19. Prepare-se, não para uma extensão da onda do coronavírus. Prepare-se, não para aguentar por 4 anos os vereadores e o prefeito que for eleito hoje na nossa cidade ou na sua cidade. Prepare-se não para o Natal que está chegando daqui a alguns dias. Prepare-se não para o Réveillon daqui a alguns dias. Prepare-se não para suas férias em janeiro. Não é essa a chamada de Jesus para nos preparar. Para isso também, meus irmãos, mas Ele nos chama a nos preparar para algo mais grandioso. Ele diz: preparem-se, porque o Rei está voltando. Prepare-se, porque o Rei virá e vai se assentar no seu trono. Prepare-se, porque o Rei virá junto com os seus anjos, Ele vai tomar assento no seu trono e Ele vai chamar todas as nações. Prepare-se, porque o Senhor vai te intimar. Prepare-se, porque vai chegar uma correspondência, vai chegar um telegrama, vai chegar um e-mail, vai chegar um SEDEX, vai chegar uma intimação. Prepare-se, porque o oficial de justiça celestial vai bater na sua porta e vai dizer: venha, o Rei quer ter uma audiência com você. Prepare-se, porque Jesus está dizendo: um dia você vai ter que chegar diante de mim. E mediante aquilo que você viveu, a forma com que você viveu, mediante a maneira com que você viveu enquanto esperava a minha chegada, eu vou te colocar ou à minha direita ou à minha esquerda. Prepare-se, porque o Senhor vai te classificar como ovelha ou como bode. Prepare-se, porque o Senhor vai dizer: bem-vindo, servo bom e fiel. Ou Ele vai dizer: servo mau e negligente, afaste-se de mim. Prepare-se, porque Ele vai te dizer, como disse para aquelas 5 virgens nécias: eu não conheço vocês. Quem são vocês? Não sei de onde vocês vierem. Voltem para suas casas, a porta já está fechada e eu não vou abrir mais. Prepare-se, porque o Senhor vai dizer: bem-vinda, virgem prudente, sábia, as portas estão abertas. Entrem, celebrem com o noivo as bodas. Estejam comigo, venham desfrutar da minha presença. Vocês foram fiéis, vocês foram sábias, vocês foram prudentes. Venham, entrem, a porta está aberta. Vocês, os bons, que me acolheram, que me alimentaram através de outras pessoas, vocês que visitaram no presídio, vocês que acolheram, agasalharam qualquer uma dos meus pequeninos, venham, a porta está aberta para vocês. Venham, vocês vão estar comigo na eternidade, no descanso. Venham. Nós precisamos, irmãos, nos preparar para esse dia. Porque triste será quando o Senhor nos falar: quem são vocês? Eu não os conheço. Afastem-se de mim. Vocês vão para o castigo eterno. Vocês tiveram a oportunidade. Vocês tiveram a chance. Vocês tiveram as mesmas condições. Mas vocês foram maus e negligentes. Vocês foram tolos, imprudentes. Agora vão para o castigo. Meus irmãos, o que nós vamos ouvir dos lábios do Senhor quando Ele se assentar no trono e nos convidar para estar aos seus pés? Isso é muito sério. Esse é o convite, esse é o chamado. Preparem-se. Prepare-se para o juízo. Prepare-se para a minha vinda. Prepare o seu coração, prepare a sua alma. Não deixe a sua lamparina se apagar. Mantenha ela acesa com o óleo do Espírito Santo. Não esconda os seus talentos, as suas habilidades. Não esconda a sua salvação. Não esconda os seus... Multiplique a sua salvação. Multiplique os seus dons, as suas habilidades. Multiplique. Trabalhe. E me apresente aquilo que eu te dei, aquilo que você alcançou.
Eu te dei a salvação, não foi para você esconder, não foi para você guardar, mas eu te dei a salvação para você multiplicar, para você trazer outras pessoas. Não cruze os seus braços, não fique aguardando, sentado, inerte a minha vinda. Trabalhe, haja, atue. Meus amados irmãos, queridos amigos, Jesus nos chama a nos preparar para o dia do juízo. Ele nos chama a nos preparar para o dia do juízo. Nós devemos estar preparados quando esse dia chegar. Mas nós não sabemos quando será o dia, não sabemos quando será a hora. Não sabemos a data, não sabemos o mês, não sabemos o ano. Por isso que nós temos que estar preparados. As noivas, elas foram todas eufóricas, o noivo está chegando. Ele está chegando, Ele vai chegar logo. Para que levar azeite de reserva? Para que levar óleo? Para que esse peso? Não precisa, o noivo já vai chegar. Daqui a pouquinho ele está chegando. E o noivo demorou, e o noivo demorou, e o noivo demorou. E elas cochilaram, e o noivo não veio. E elas estavam cochilando, e o noivo não chegou. E elas continuaram dormindo, as lamparinas acesas. E quando o noivo chegou, as lamparinas haviam se apagado. Mas aquelas que foram prudentes, elas automaticamente, imediatamente, acenderam novamente as suas lamparinas. E o noivo então as leva para a sua tenda, para o seu aposento, e celebra com elas a graça e a bênção de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Teu trono. Deus, que possamos ser como essas 5 noivas virgens prudentes, que possamos ser como aqueles 2 empregados fiéis, ó Deus, que possamos ser como aqueles bons que fazem em favor das outras pessoas tudo que é possível, entendendo que estamos fazendo para o Senhor, e no tempo oportuno o Senhor vai nos recompensar por isso, Pai. Nós nem vamos saber, nós nem vamos nos dar conta, Senhor, quando que fizemos? Toda vez que você fez para qualquer um desses pequeninos, foi para mim. Venha, você é bom, você é fiel, você é prudente, venha para o meu lado, fique à minha direita, você é minha ovelha, você ouve a minha voz. Meu irmão, ouça isso, se prepare para ouvir isso do Senhor. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós oramos nesse propósito. Prepara o nosso coração para a tua vinda. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta a tua noiva para a tua vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.